Nós vamos nos alimentar da palavra de Deus nesse momento. E eu sei que nenhum de nós pode dispensar esse alimento. Então, que façamos um excelente proveito nessa noite. Porque Deus tem coisa profunda para falar ao nosso coração. Gênesis 39, a partir do versículo de número 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em sua casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. Primeira carta de João, bem pertinho do Apocalipse, capítulo 5, versículo 4 e versículo 18. Primeira de João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você repete comigo? Porque todo... Versículo 18 do mesmo capítulo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Você repete o 18? Sabemos... Vamos orar? Você pode conversar com Deus nesse momento? Pede ao seu Pai para vir falar ao seu coração. Palavras de vida eterna nessa noite. É por tua causa que nós estamos aqui, Senhor. Por causa da tua presença e da tua palavra. E eu te peço, Espírito de Deus, um mover especial nesta noite, Senhor. Ó Deus, no meio desta igreja que te louva, que te adora, que engrandece o teu nome, que reconhece tua soberania, tua majestade, tua santidade e teu poder, no meio desse povo que tem tantas bênçãos para contar, tantos testemunhos dos seus cuidados para conosco, vem nessa noite, Pai, e com poder e graça, fala ao nosso coração, palavras que nos façam enxergar coisas profundas do reino do Senhor, e nos façam perceber, ó Deus, quão felizes nós somos por fazermos parte do povo de Deus nessa terra. Seja engrandecido, Senhor. Fala conosco para a tua própria glória e louvor, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor, no seu lugar. Aleluia. Nós vamos nos basear nessa experiência desse personagem da Bíblia, muito conhecido não só pelo povo evangélico, mas mesmo por pessoas que sequer pisam numa igreja evangélica ou qualquer outra, por conta da quantidade de filmes e às vezes séries que são feitas baseadas nessa história. Porque de fato é uma história muito impressionante, muito bonita, a história do chamado José do Egito. José foi uma pessoa que ele viveu numa realidade e depois ele foi arrancado dessa realidade e plantado numa outra, e ele deixou para nós exemplos maravilhosos de saber se conduzir em ambas as situações. Então, na primeira situação, ele está vivendo junto com os seus familiares, ele está vivendo na sua própria pátria, ele está vivendo no seu próprio domicílio, a sua casa, a sua residência, ele está vivendo junto com seus ancestrais, seu pai ainda era vivo, junto com seus irmãos, seus familiares, e naquele ambiente onde ele vivia inicialmente, parecia assim que tudo favorecia a sua fé, parecia que tudo favorecia a sua vida com Deus, a sua obediência a Deus, porque, salvo exceções, a maioria daquelas pessoas com quem ele convivia eram pessoas
convivia assim muito diariamente, muito perto, eram pessoas que tinham para com Deus o mesmo temor que ele tinha. Tinham para com Deus a mesma fé que ele tinha. Então, o ambiente era propício, era favorável. Basicamente, as pessoas, elas cultuavam o mesmo Deus que ele, elas remontavam as mesmas histórias de Deus e dos seus ancestrais. Então, a situação era bem favorável. E a vida lá naquela residência, naquela casa, naquele ambiente, era uma vida secular normal. Eles se levantavam cedo, eles iam para a lida. Era uma família que se sustentava, se mantinha pela atividade agrícola e também pela criação de animais, era o que prevalecia naquela região. Então, a rotina diária era de muito trabalho penoso mesmo. E, logicamente, tinha os momentos próprios para suas alimentações, para o ajuntamento da família. Então, a rotina era basicamente a mesma. E assim seguia a vida, todos os dias, mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos as mesmas atividades, mais ou menos as mesmas preocupações, os mesmos afazeres, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E como José nunca tinha vivido em outro lugar, só ali, talvez na cabecinha dele, moço ainda, imaginasse, o mundo todo é assim, no mundo todo deve ser assim. Todas as pessoas em todos os 4 cantos da terra devem viver desse jeito mesmo. Talvez ele tivesse essa imaginação lá no fundo da sua alma. Mas uma situação bem forte e chocante aconteceu com ele, por conta da inveja dos seus irmãos, que ficaram em atrito com ele. Ele foi pego numa cilada e ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. E os mercadores que o compravam, porque o mercado de escravidão ainda era comum naquele lugar e naquela época, ele foi levado para outra região, ele foi levado para outro país e para convívio de pessoas muito diferentes dele, pessoas que ele nem imaginava que existiam na face da terra, pessoas com quem ele nunca tinha tido contato, todos absolutamente estranhos para ele. Quando ele chegou lá no mercado de escravos, lá no Egito, que é o país para onde ele foi levado, haviam pessoas lá para comprar escravos domésticos, pessoas que iam ser levadas para as fazendas, para ali então trabalharem no serviço doméstico, dentro de casa, ou mesmo no serviço da lavoura. E o José foi comprado, ele poderia ter sido comprado por qualquer pessoa, haviam vários egípcios ali, pessoas de posses, pessoas de condições financeiras, que foram lá só para isso, só para comprar escravo. E qualquer um podia ter comprado o José, qualquer egípcio podia ter comprado. E ele vai cair justamente na mão de um egípcio chamado Potifar, um moço até, um homem até justo dentro da sua cultura. Favoreceu José por conta de ele ver o resultado que o trabalho do José trazia para ele, lá na sua propriedade. Como ele via que nas mãos de José todo o serviço prosperava, ele foi só delegando coisas para José fazer. Ele observava a sua agilidade, ele observava a sua organização, ele observava o seu empenho, e ele via que o resultado era sempre satisfatório. Então, José foi conquistando a confiança daquele seu senhor. E cada vez mais o seu senhor lhe honrava. Não demorou muito tempo e o José já estava numa posição de destaque dentre todos os demais escravos daquela propriedade, embora ele talvez fosse dos mais recentes. Mas ele se destacou e o seu senhor, Potifar, chegou a colocá-lo acima de todos os demais. Então, aqueles outros escravos prestavam contas a 2 pessoas naquela propriedade. Primeiro, a Potifar, que era o dono, o proprietário de todos eles, e segundo, a José, a quem o dono da propriedade havia delegado esse direito. Mas acontece que houve uma situação bastante chata naquela residência, naquela propriedade. A palavra de Deus nos diz que ali, quando José menos esperava, ele se defrontou com uma visão diferente da vida. Uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de decidir, uma ótica diferente, uma cultura diferente, uma moralidade diferente. A história foi a seguinte: ele estava para lá e para cá com seus afazeres, muito centrado, muito concentrado, obviamente muito atento às suas obrigações, e de repente ele deu por conta que tinha uma pessoa do sexo oposto naquela propriedade que havia se sentido despertar dentro dela um grande interesse por aquele jovem, por aquele moço. Ela sentiu despertar dentro dela um grande interesse, simplesmente ela ouvia de lá para cá, de cá para lá, e ela se sentiu grande e fortemente atraída por ele. Essa personagem era nada mais, nada menos do que a esposa do seu patrão. Uma mulher que não era solteira, era uma mulher casada.
era uma mulher que tinha uma aliança conjugal com o homem. Ela tinha um compromisso de fidelidade, porque casamento implica infidelidade. Lógico. Quem é o doido que vai chegar perto de uma moça para casar, para propor casamento, ela vai dizer, não, quer casar, a gente casa, mas não espere fidelidade, tá bom? Porque isso não entra na minha cabeça. O que ele vai virar para ela? Ela é linda, maravilhosa de parar o trânsito. O que você acha que ele vai falar para ela? Ou a menina quer casar, e ela encontra o rapaz que é o cara da vez, sabe? Aquele que todas as moças poderiam, talvez, caracterizar como seu príncipe encantado. Só que ele chega para ela e diz, tu quer casar, mas quer mesmo? Caso contigo, só tem um detalhe, eu não nasci para ser fiel, tá? Então não me cobre isso. Você acha que ela vai casar com ele? Obviamente que não. Casamento implica em fidelidade. Isso é a moralidade de quem conhece a palavra de Deus, própria daqueles que têm na sua vida uma direção, um norte, um Deus que lhe ilumina as concepções e a visão de mundo. Então, José vivia anteriormente numa região onde todas as pessoas buscavam nutrir e manter e estabelecer essa moralidade divina na sua conduta, no seu comportamento. E talvez ele imaginasse que nos 4 cantos da terra fosse assim. Quando ele saiu daquela região onde era o seu domicílio, quando ele foi conviver com pessoas que viviam noutra parte do mundo, ele descobriu que na face da terra tem outras maneiras de viver. Existem outras formas de viver. Ele descobriu que há comunidades, que há pessoas, que há grupos de pessoas na face da terra que vivem de uma maneira totalmente oposta àquela a qual ele estava habituado. Onde haviam coisas muito semelhantes. Haviam atividades diárias, rotineiras, haviam compromissos de trabalho, haviam compromissos sociais, haviam coisas que eram muito semelhantes às coisas que faziam parte da vida do José lá na casa dele. Mas isso que não fazia parte da rotina comum da sua parentela, era muito grave, era muito sério. Aquela mulher, ela simplesmente sentiu despertar nela um interesse sexual por aquele homem, sabedora de que ela não era uma pessoa livre, ela estava comprometida, ela era casada. Mas sem qualquer pudor, sem qualquer reserva, ela se aproxima daquele rapaz e ela se declara. Sabe qual a maior naturalidade do mundo? Uma baita de uma aliança na mão, vamos imaginar que naquele tempo também houvesse, né, uma aliança tipo a nossa, bem visível para os casados. Então ela chegou diante daquele rapaz e assim, como se estivesse pedindo uma xícara de café com leite. Ela está falando com ele assim, eu estou com vontade, eu estou interessadíssima, eu estou afim, mas afim mesmo. Então, por favor, queira deitar-se comigo. Simples assim. Soou tão natural, fluiu tão natural da boca dela, que a impressão que José deve ter tido é que não é lógico que ela deve achar que a minha resposta óbvia será, mas é para já. Ela simplesmente vira para ela e diz, não. Ela deve ter levado um susto, vai ver que ele não entendeu. Eu estou propondo a ele um momento de prazer. Eu estou propondo a ele um momento altamente satisfatório. Eu estou propondo a ele alguma coisa perfeitamente natural. É da espécie humana, é do instinto humano. Não tem nada demais. Deixa eu repetir. Eu gostaria que você, por favor, satisfizesse o desejo que eu tenho de me deitar com você. O José repete para ela e diz, eu acabei de lhe dizer que não. Como assim? De onde que tu vem? De onde que tu vem, José? Como assim? Você lhe é oferecido uma oportunidade que ninguém em sã juízo deixaria de aproveitar. Qual que é o seu problema? De onde você vem? Onde que você foi criado? Qual que é a sua cultura? Quais são as regras que norteiam as suas atitudes, as suas escolhas, as suas decisões? Isso parece fora de lógica. Você está recebendo uma oferta que não se deveria desprezar jamais. Você não vai precisar forçar, você não vai precisar coagir, você não vai precisar convencer. Não é uma pessoa de aparência desagradável. Então ela está diante de você propondo um momento de prazer. Que resposta você dá? Vamos lá, vamos ver se agora você acerta. E a resposta dele continuava sendo não. E na visão de mundo daquela mulher, ela propunha e insistia. Por quê? Porque a maneira dela entender a vida era assim. Se a coisa envolve lucro, se a coisa envolve prazer, por que não? Como assim? Por que não? Por que eu não aproveitaria essa oportunidade?
Ela insistiu tanto, a Bíblia diz que ela fazia isso todos os dias. Todos os dias, talvez imaginando uma hora, eu vou vencê-lo pelo cansaço. Talvez ela tivesse essa impressão. Mas ele tinha uma resposta para ela, e cada vez que ela vinha insistir, ele dizia: olha, você está me apresentando uma oferta, uma oportunidade, uma possibilidade. Eu não estou cego e nem surdo para o que você está propondo. Só que tudo aquilo que chega a mim como possibilidade e oportunidade, eu levo aqui, ó. Eu vou pensar. Eu não sou marionete. Como é que é o negócio? Você está cheia de vontade. Aí achou que vinha declarar e eu, ato contínuo, ia imediatamente satisfazer a sua vontade. Eu sou uma pessoa livre. Eu não penso com a tua cabeça, mulher de Potifar. Eu penso com a minha. Então o que você me propôs uma coisa que no seu ponto de vista é perfeitamente legal, lógico, plausível, liberado. Isso na sua cabeça, mulher de Potifar. Eu penso com a minha, eu não penso com a sua. E quando eu fui refletir no que você me propunha, mulher, eu identifiquei a tua proposta de outra forma. Você está vendo isso como a oportunidade da vez. A maneira como eu descrevo isso que você está me propondo é diferente. Eu digo, isso é pecado. Como que eu poderia cometer um pecado como esse? Talvez ela dissesse assim, mas não tem nada de pecado numa coisa tão agradável como é o que eu estou te propondo. Ele poderia dizer, eu não avalio a moralidade de uma coisa pelo potencial de prazer que ela tem. Eu avalio a moralidade de uma coisa pela aprovação ou reprovação do Deus a quem eu sirvo. Porque qualquer coisa menos do que isso não é ser servo de Deus. Porque ser servo de Deus apenas para requerer os seus favores, isso pode ser na mentalidade e no conceito humano. Mas no conceito do reino de Deus, ser servo de Deus é se enquadrar na dinâmica e na moralidade do reino de Deus nessa terra. Houveram ali então o encontro e o confronto de duas mentalidades, que são, no final das contas, os dois modos de viver que sempre estiveram em atividade na face da terra. O modo de ver cuja mentalidade é, por que não? Toda oportunidade que vier, a única coisa que se pergunta é, mas por que eu não faria isso? Por quê? Por qual motivo eu deixaria de fazer isso? Por qual motivo eu deixaria de experimentar isso? Por que razão eu perderia uma oportunidade como essa? Essa é a mentalidade de uma boa porcentagem da humanidade, de todos os tempos, que pisou nessa terra. E que então faz as escolhas por conta dessa filosofia, por esse juízo de valores. E normalmente escolhe coisas que Deus condena. E do outro lado, batendo de frente contra esse raciocínio, vem a mentalidade do José. Ele é aquela pessoa que João está descrevendo aqui, no capítulo de número 5, versículo de número 4, da sua primeira epístola. Vamos voltar lá para a gente recordar? 1 de João 5,4, ele diz assim, todo o que é nascido de Deus faz o quê? Vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Olhe para mim, por favor. É fundamental, é importante, é necessário vencer o mundo. Às vezes, meus queridos, a gente fica muito preocupado assim. A gente pensa assim, nossa, tem coisa lá na minha vida, na minha casa, que parece que está emperrada, parece que está travada, não anda, não segue. Sabe, tem alguma coisa que está impedindo. Aí a gente fala assim com o obreiro da igreja, vai lá em casa e dá uma rastreada lá em casa para mim. Talvez você vai encontrar algum objeto lá de cunho ritualístico, que pode estar me comprometendo. Vai ver que tem alguma coisa lá em casa que é pesada. Que atrás daquele objeto existe a presença de alguma entidade, alguma força contrária. Me ajuda. Aí o obreiro vai lá, vai visitar aquele lar, e então começa a observar e a orar. E aí existem mesmo alguns objetos. E eles vão sendo identificados, e o dono daquela casa, que quer ficar livre de influência de entidade, faz o quê? Pega um saco de lixo e vai jogando tudo ali dentro e falando, leva embora então da minha casa, leva embora. Porque eu não quero na minha casa nada que pertença ao reino das trevas. Só que existem outras coisas que às vezes são próprias
do reino das trevas e que permanecerão nessa casa, mesmo quando nenhum mais objeto desse cunho religioso estiver lá dentro. E eu estou te falando de filosofias próprias de um mundo que, segundo o apóstolo Paulo, jaz no maligno. Um mundo, uma sociedade, um modo de viver e de pensar que, segundo a palavra de Deus, é totalmente influenciado e direcionado pela dinâmica e mentalidade do inferno. Aonde, na maioria das vezes, o questionamento que se faz diante de quaisquer possibilidades, de qualquer escolha, são esses apenas. Por que não? O que tem? Que mal há nisso? E então se depara ali com uma pessoa que era o José, que se enquadra nessa descrição do versículo 4 do capítulo 5 da primeira epístola de João. Ele diz: o que é nascido de Deus, esse não segue a filosofia do mundo, esse vence o mundo. Só que ele falou assim, o que nos interessa nesse versículo? A parte que fala que vence o mundo. Só que o mais importante, o que vai produzir esse efeito é a informação anterior: o que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus. Não diz assim, aquele que simpatiza com o verdadeiro culto a Deus, aquele que simpatiza com o texto bíblico, aquele que concorda com tudo que é ensinado na igreja. Não diz nada disso. Diz aquele que é nascido de Deus. Ser nascido de Deus é uma coisa tão diferente de ser um religioso, de qualquer segmento religioso que seja, mesmo, desculpem, o segmento evangélico. Ser nascido de Deus é passar por uma metamorfose, é uma transformação, é uma nova criação, é uma regeneração, é uma experiência tão profunda, quando o indivíduo de verdade nasce de Deus, que ele se torna um indivíduo com estrutura e com recursos para vencer o mundo. Vencer o mundo não é para qualquer um. Porque aonde que o mundo prevalece? Em todos os lugares. O mundo prevalece na universidade, o mundo prevalece na escola de ensino médio, o mundo prevalece na escola fundamental. Não está lá? O mundo não está prevalecendo lá? As criancinhas estão sendo levadas para o ambiente escolar e o mundo não prevalece lá? Não é preciso chegar lá e dizer, olha, nessas coisas eles não vão vir, a essas coisas eles não vão participar, porque estão fora da aprovação de Deus. Nós estamos vendo o mundo prevalecendo aonde? Nos nossos segmentos profissionais, em todos os ambientes sociais, em todas as formas de expressão cultural, artística, musical que há, não só na nossa sociedade, em todos os países desse mundo. A filosofia mundana do por que não, o que tem, nada a ver. Essa filosofia prevalece em todo lugar. E ela é estilosa, ela é sutil, mas ela é envolvente. Ela é envolvente, sabe? Tem pessoas que elas têm um princípio, que herdaram da cultura recebida dos seus pais, talvez de um berço religioso mesmo. Então elas têm um propósito dentro delas de uma conduta. Mas chega num determinado ambiente onde impera essa mentalidade mundana, elas vão recebendo convites. E da primeira vez elas levam um susto com o que lhes foi proposto. E dá um redondo não. Mas como aquela mulher que tentava José, o convite não vai ser oferecido uma única vez. Ele vai ser oferecido de novo. E o não continua firme. E vem o convite a terceira vez. E o não continua firme. Mas vai acontecer algum momento, quarta, quinta ou sexta vez, em que esse não já vai ficar um pouquinho mais lento, menos firme. O mundo está conseguindo se infiltrar, porque os convites estão chegando, insistentemente, e aquela pessoa que tinha um propósito, que tinha uma finalidade, que tinha um projeto de conduta nessa terra, seja no seu comportamento conjugal, seja na fidelidade com a namorada, com o namorado, com o noivo, com a noiva, seja na sua honestidade no local de trabalho, seja em qualquer nível da sua conduta de cidadão,
Essa pessoa, às vezes, ele é um assíduo frequentador da igreja, ele desceu as águas do batismo, ele se professa um cristão, ele se professa um salvo. E ele tinha dentro dele mesmo esse desejo: não, eu não vou me deixar arrastar, eu não vou me deixar envolver, eu não vou me contaminar por nada. Ele tinha esse propósito mesmo, mas ele não suportou a investida do mundo. Porque o mundo tem embaixadores, o mundo tem embaixadores, envia seus embaixadores para conquistar pessoas para o seu reino. Aquela mulher de Potifar, ela foi uma embaixadora do reino do inferno, que é quem domina e prevalece na cultura mundana, carnal, alienada de Deus, que despreza as coisas de Deus. Diferentemente de José, muita gente que olhava para si mesmo e se achava uma potência de resistência, muitos foram arrastados. Muitos foram arrastados. Quantas mulheres viram seus maridos sempre dignos, maridos sérios, maridos centrados, maridos que nunca lhes deram trabalho com infidelidade, e elas poderiam jurar que podiam confiar neles, e eles faziam por onde merecer essa confiança. Mas acabou que a insistência, e um dia não houve como dizer não. Sem perceber, a pessoa estava sendo conquistada, aquele jeito de dizer não, ao invés de se tornar cada vez mais firme, ele foi amolecendo. Diferente do José. O José, ele disse não na primeira vez, ele disse não na segunda, ele disse não na terceira. Quando ela veio com toda a força do seu ataque, ele não apenas disse não, como ele saiu correndo, ele se distanciou, ele se afastou dela, porque o não dele não enfraqueceu, ele se tornou cada vez mais firme. O não dele se tornou cada vez mais firme. De onde que veio essa recusa tão firme daquele homem? De uma mente liberta do domínio do mundo. De uma mentalidade que não questiona a veracidade dos princípios de Deus, de uma mentalidade que não fica aceitando argumentos para tirar a veracidade da palavra de Deus, de uma mente que está mantida em lealdade à palavra de Deus. Podem chegar perto dessa mente e dizer para ele: você está acreditando nisso? Isso é tinta no papel. Pode acreditar se você gosta de acreditar nisso, mas a minha relação com essa palavra, ninguém ataca, ninguém altera, porque se eu perder a confiança nessa palavra, eu não posso crer mais no que ela me ensina, e só ela me ensina o caminho para a vida eterna. Só ela fala a verdade sobre o Deus que me criou, só ela que fala a verdade sobre o Deus que me resgatou. João fala assim: quem é nascido de Deus está vencendo o mundo. Aí a gente pensa assim: tem poucos, João, tem poucos, sabe por quê? A maioria dos crentes está dando uma nota, a maioria dos que se dizem crentes, eles são uma coisa dentro da igreja e outra fora dela. João, eu lamento te informar, mas nos nossos dias, pelo menos, a maioria dos que se dizem salvo, eles vivem muito parecidamente com aqueles que dizem nem acreditar que Deus existe. Talvez nós deveríamos dizer isso para João, mas nós não podemos desacreditar da obra de Deus nessa terra. A obra de Deus nessa terra está produzindo um povo forte. Sim, Senhor. Tudo bem, pode não ser a totalidade das pessoas que estão abarrotando os templos evangélicos, mas Deus tem nessa terra um povo forte e revestido de poder. Um povo que nasceu de Deus de verdade. Um povo que, quando o evangelho entrou na sua vida, operou essa metamorfose, essa transformação. A coisa foi tão extraordinária na vida desse povo. E eu não estou falando dessa denominação, daquela ou daquela outra. Eu não estou falando desse endereço, daquele ou daquele outro. Eu estou falando de experiências. Pessoas que elas se renderam a Cristo de uma tal maneira que eles não conseguem amar ninguém e nada nessa vida acima do que eles amam a Deus. São pessoas que amam a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. São pessoas que não se enganam e não oscilam.
ora pensam de seguir a Deus e ora ficam, sabe, molengando e precisando ser rebocados. Não, quem de verdade, como diz João aqui, é nascido de Deus, esses que têm a vida de Deus latente na sua própria vida, eles são pessoas que amam tanto, mas amam tanto a Jesus. Eles amam tanto a Jesus, que eles não sabem, sabe, eles param para orar às vezes, eles estão precisando de tantas coisas, mas eles não conseguem nem lembrar de pedir as coisas materiais. Eles querem a presença de Jesus. Eles buscam pela face de Jesus. Eles querem ser tocados e tocar no próprio Jesus. Eles amam a Deus de uma tal maneira que sabe o que aconteceu com eles? O mundo perdeu o poder sobre eles. O mundo não consegue seduzi-los mais. O mundo não consegue enganá-los mais. O mundo não tem mais poder de atração sobre eles. As pessoas da sociedade olham para esses nascidos de Deus que estão vencendo o mundo e estranham eles. Estranham, eles parecem fora sabe, do normal para a sua era, para a sua época. Pela maneira como eles se vestem, pelas coisas que eles falam, pela maneira como eles ocupam seu tempo livre, pela maneira como eles lidam com seu dinheiro, todas as áreas na vida desses nascidos de Deus causam estranheza na sociedade. Na comunidade não convertida, ou mesmo na comunidade dita convertida, que às vezes olha para esses e os identifica no meio da multidão que se diz salva, e dizem assim: nossa, mas você está à beira do fanatismo. Nossa, mas você também está exagerando. Você está querendo ser mais santo do que todo mundo. A santinha ali, o santinho lá. Não são entendidos, não são discernidos. Eles são estranhos. Porque estranhamente, falando ao conceito da sociedade, da humanidade, eles parecem não precisar das coisas que a maioria das pessoas precisam. Para se sentirem bem, para se sentirem felizes. A maioria das pessoas precisam de coisas que agradam aos olhos. Esses indivíduos de quem vos falo, eles gostam de ver as coisas que Deus criou e adoram a Deus por conta das coisas que Deus criou. Mas não é nas coisas que Deus criou que o coração dessas pessoas está. O coração deles busca a fonte de todas as coisas, que é o próprio Deus. Então nós começamos a nossa reflexão pela experiência do José, porque eu sei que Deus tem na face da terra hoje muitos como José. Não são todos, mas estão muitos os que de fato nasceram de novo. Eles estão levando a vida com Deus a sério. Eles estão correndo atrás do crescimento na sua fé. Eles estão se distanciando cada vez mais do mundo. Eles não estão procurando desculpa para se entregar para o mundo. Eles não estão procurando uma teologia que os libere para ir para o mundo. Eles não estão procurando uma teologia que diga para eles assim: tu já está salvo, garantido. Então não tem problema de onde tu for e o que tu fizer. Tu já está salvo e nunca vai perder essa tua salvação. Eles têm a teologia certa dentro deles. Eles dizem: justamente porque eu estou salvo, eu não vou atrás dessas coisas. Porque se eu fosse é porque eu não estaria salvo. Porque se Deus quer me salvar do inferno, a primeira coisa de que Ele tem que me salvar é o quê? O pecado. Porque o que me levaria para o inferno? O pecado. Então não tem lógica. Não tem lógica, eu salvo estar desejando o mundo me encantando, o mundo me atraindo, a forma mundana de viver, a filosofia do por que não? Uma pessoa assim, ninguém lhe segura, ninguém lhe detém. Às vezes um pai, uma mãe consegue pôr freio por um tempo. Às vezes uma esposa, um marido consegue segurar por um tempo, mas o coração ama o mundo. O coração ama o mundo, gosta do mundo, se compraz nas coisas do mundo. Esse não vai vencer o mundo nunca. O mundo lhe encanta, lhe extasia, o mundo lhe diverte, ele aplaude o mundo, ele concorda com a maneira como as pessoas alienadas de Deus vivem nessa terra. Então ele está a um passo de ser arrastado para a maneira mundana de viver. Agora, o que nós lemos no capítulo 5, versículo 18, é muito importante. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.
O que João está dizendo não é que essa pessoa virou anjo, virou um santo, canonizado e que não está mais, suscetível à fraqueza, a tentações e ao pecado. Não é isso. Ele está dizendo sim, o seguinte, que a prática constante, normal do pecado não faz parte da dinâmica da sua vida. Se por um acaso acontecer, vai ser por uma situação extrema, porque o que é nascido de Deus está vigiando. Quem? O vizinho do lado, da direita, da esquerda, está vigiando a si mesmo. É isso que João está dizendo. Sabe por que o que é nascido de Deus não peca? Não é porque ele não é mais suscetível ao pecado. Ele ainda tem uma natureza humana que é suscetível ao pecado. Mas ele conserva-se a si mesmo. Ele não está dependendo de vigias. Gente, tem alguém olhando? Se não tiver, ele vai. Não, ele sente o olhar de Deus sobre ele o tempo todo. E ele quer fazer bonito diante dos olhos do seu Senhor. Ele sabe que ele não pode vacilar. Ele sabe que ele não pode abrir precedente para que a sua natureza humana, outrora dominada pelo pecado, volte a viver debaixo dessa escravidão. Então o apóstolo diz, o que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. Por isso ele evita de pecar. Ele consegue não pecar. Ao invés de dizer por que não, ele fala do contrário. Ele identifica, ele primeiro vence o mundo aqui, na sua mente, no seu entendimento. Ele racionaliza a oferta, a tentação, a possibilidade, o comportamento, o lazer, o que quer que seja. Ele leva para a sua mente. Ele pensa a respeito, ele não é marionete. Ele não é arrastado por todo modismo que surge. Todas as possibilidades que lhe são apresentadas, seja pela mídia, seja pela dramaturgia, seja pelas letras das músicas, seja por uma nova amizade, por um novo ambiente que ele frequente no trabalho. Tudo isso ele leva para a sua mente rendida a Cristo. Ele compara o que lhe está sendo oferecido com o conhecimento que ele tem da verdade. E ele, por esse método, identifica, discerne se está de acordo com a moralidade divina ou se está fora. Ele discerne, ali ele vence o mundo, primeiro na sua mente. Porque ninguém obriga ninguém a nada. Alguém pode virar assim, acabei caindo nas drogas, a culpa foi de fulano, fulano me arrastou para as drogas. Ninguém arrasta ninguém para nada. Todo mundo tem o poder de escolha. A oferta é feita. A oferta para o erro é feita para a gente da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Vem de todas as formas e por todos os meios. Mas nós somos livres. Deus fez o ser humano livre para pensar e para decidir. Nós temos uma mente hoje que consegue entender a verdade do reino de Deus, a verdade da moralidade divina. Então nós não temos que ficar pensando, mas todo mundo faz, mas todo mundo usa. É por isso aí que a gente se orienta? Se for, nós estamos realmente enrolados. O José vivia agora dentro do Egito, que era uma cultura onde o que prevalecia era isso. O único verdadeiro servo de Deus dentro daquele país, naquele momento, era ele. Não tinha uma comunidade cristã ali para ele compartilhar. Não tinham outros irmãos na fé, era só ele. Mas ele nunca estava só. O seu único e poderoso companheiro sempre foi o Senhor Deus, a quem ele servia. E uma pessoa que anda com Deus, ele não é pego em nenhuma cilada, não. Ele enxerga antes, porque Deus lhe mostra. Porque Deus lhe mostra. Porque Jesus Cristo falou assim, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. O Espírito Santo que guiava Cristo nessa terra, hoje me guia e guia você. Se o mundo tem embaixadores e os traz a nós para tentar nos dissuadir da nossa fidelidade a Deus, o reino dos céus também mandou um embaixador para cá. E ele habita na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que nos faz enxergar além daquilo que está diante dos olhos humanos.
que nos faz discernir os conceitos por trás de cada prática, que nos faz entender o complicador espiritual em cada atividade, e nós discernimos o mundo. Você discerne o mundo? Você acredita de você mesmo que você é uma pessoa que tem essa capacidade para discernir o mundo? Você tem uma visão mais alongada? Você consegue observar determinados comportamentos e fazer uma previsão de no que aquilo vai dar no final das contas? Nós precisamos ter isso, irmãos, para que ninguém nos arraste para caminhos perigosos, tortuosos. O apóstolo está dizendo assim: o que é nascido de Deus não peca. Por que ele não peca? Porque ele vigia a si mesmo. E aí o que acontece? O maligno não lhe toca. E a gente normalmente imagina, o maligno toca quando a pessoa cai endemoniada. Não. Se é por causa de filosofia mundana, a pessoa não vai ficar endemoniada. Ela não está possessa de uma entidade, ela está possuída de uma filosofia, de um jeito de entender a vida que está totalmente rebelde à palavra do Senhor. Há uma necessidade urgente para aqueles que são verdadeiramente nascidos de Deus. Vença o mundo. Pastora, graças a Deus, a tentação bateu na minha porta essa semana e foi severa, mas pela misericórdia do Senhor eu não atendi aquela porta, eu não me deixei arrastar, eu me mantive firme, a vontade até que veio, mas eu não me deixei arrastar, glória a Deus. Mas deixa eu te dar uma notícia, você ainda está nesse mundo, então a luta continua. Vencer o mundo é uma coisa que eu precisei fazer hoje. Quantos mais precisaram? Alguma tentação chegou perto de você hoje? Alguma filosofia, algum comportamento que demonstrava uma filosofia mundana, ímpia, contrária à palavra de Deus, chegou até você? Foi possível a você hoje discernir uma filosofia mundana que te envolveu? Como é que você se saiu? Foi difícil? Deixa eu te falar, o Espírito de Deus está na minha vida e na sua vida, para autenticar a presença de Deus em nós. Nós somos nascidos de Deus, nós temos os recursos necessários para vencer o mundo. Se nós queremos um dia andar nos céus com Deus, primeiro nós temos que andar com Deus aqui na terra, totalmente livres desse mundo mau. O que tem nesse mundo que a gente não quer nunca para nós? Por exemplo, o povo está aí, desesperado por causa da crise financeira. Isso aí a gente não quer que entre na nossa porta, não é? Aí a gente vem para a igreja e ora e fala: oh meu Deus, me livra da crise que está lá fora. Lá fora, meu pai, está uma crise horrorosa, o povo está desesperado, perdendo tudo, perdendo até o básico para a sobrevivência. Então não deixa a crise que está lá no mundo entrar dentro da minha casa, não. Isso eu venho buscar. O que tem lá fora? Tem um tal do mosquito aí matando um monte de gente. Deus, o bicho está solto aí no mundo, picando todo mundo e matando muita gente. Não deixa esse maldito mosquito do mundo entrar na minha casa e atingir minha família, não. O que mais de perigoso tem nesse mundo que a gente não quer que entre na nossa casa? E sobre elas nós vamos orar e pedir livramento a Deus. Deus, nesse mundo está cheio de violência, tem gente pronta para matar a troco de um par de tênis velho. Então não deixa o homem violento entrar na minha vida, entrar na minha casa. Não deixa o homem violento desse mundo ter acesso a mim, a meus familiares. Tem misericórdia, me protege nesse mundo. E ele faz isso, irmãos? Claro que faz. Todos os dias Deus nos livra da morte, porque todos os dias a morte nos ronda nesse mundo. Esse mundo é um lugar perigosíssimo. Esse mundo é um lugar perigosíssimo. Mas existe uma coisa pior do que qualquer dessas que eu citei, ou que eu poderia ter citado. E delas nós não estamos insistentemente clamando a Deus que nos livre. Deus, me livra das filosofias desse mundo. As filosofias do porquê não, o que tem? Tem nada a ver. Eu não vou perder minha salvação por causa disso. Não é que eu vou perder minha salvação, é porque se eu estou salvo, eu não vou querer isso. É um contrassenso. Como é que ele pode me livrar do inferno sem me tirar do ônibus que leva para o inferno? O pecado é o veículo que leva o indivíduo para o inferno. Como é que Jesus pode me tirar de uma condenação ao inferno sem me remover de dentro desse veículo? Então ele não vai concordar com as coisas desse mundo. O nosso Deus é perfeito, é santo, é maravilhoso. Não adianta sociologia, filosofia e psicologia e sei lá mais. Para onde vai a inteligência humana
que tenta argumentar e querer ser mais inteligente do que aquele que é a fonte de toda sabedoria. E tenta analisar a espécie humana e diagnosticar a sua tristeza e a sua vaziez. E tenta dizer para essa espécie: quanto mais sexo, mais cheia a tua vida vai ficar. Quanto mais droga, mais cheia a tua vida vai ficar. Quanto mais você se entregar às amizades, mais cheia a tua vida vai ficar. É isso que as logias desse mundo nos dizem. E tentam dessa forma resolver o problema da vaziez da alma humana. Mas nenhuma inteligência humana, ela é originada na própria espécie humana. Ela se origina ou em Deus ou na malícia de Satanás, que quer enganar e seduzir as pessoas na face da terra. Porque as pessoas na face da terra, às vezes, se posicionam com o nariz tão arrebitado, porque se imaginam sabedoras de tantas verdades. Mas como diz a palavra de Deus, elas estão tropeçando em coisas que elas nem sabem o que é o obstáculo no qual elas estão tropeçando. Porque as pessoas só enxergam a vida e medem a vida por essa perspectiva material, física. Elas não acreditam no que a palavra de Deus diz, que o homem foi feito alma vivente. E alma não morre. A morte só mata o corpo. A morte só vai matar o nosso corpo. Nós temos uma parte em nós que ela é eterna. E então, todas as coisas que nós nos envolvermos nessa vida e os caminhos pelos quais nós andarmos, eles vão definir onde nós viveremos eternamente. Se as pessoas tão inteligentes, as cabeças pensantes desse mundo, de séculos passados, milênios passados, ou dos dias atuais, tivessem noção do que eu e você enxergamos na palavra de Deus, elas não chorariam, elas urrariam de pavor, se dobrando diante do Todo-Poderoso. Entendendo que a vida sem Deus, ela é o maior tormento eterno que a pessoa pode conquistar quando ela for para a eternidade. Nós temos que definir, irmãos, e eu sei, e tenho convicção de que eu estou diante de uma boa porcentagem nessa multidão, que o Espírito de Deus confirma no teu coração nessa noite, que você verdadeiramente é nascido de Deus. E uma das evidências disso é que você está vencendo o mundo, e não sendo vencido por ele. Você não está sendo arrastado para longe da igreja. Fazem de tudo, mas não estão conseguindo te arrastar para fora da igreja. Você está cada vez mais firme na casa do Senhor. Falam de tudo no seu ouvido e chamam você para tudo quanto é canto, para tentar fazer você experimentar coisas que a palavra de Deus condena, mas você está prevalecendo e dizendo: comigo não, eu não. Eu ouço porque eu não sou surdo, mas a minha resposta para tu é o seguinte: não. A minha resposta para tu amanhã será não. A minha resposta para tu no ano que vem continuará sendo não, porque eu nasci de Deus e o mundo não tem mais poder sobre a minha vida. O mundo não tem mais poder sobre a minha vida. Olha que vitória, irmãos. Só quem de verdade é nascido de Deus está vencendo o mundo. Por isso eu quero que você pergunte a você mesmo nessa noite. Nós estamos vivendo com um pé lá, outro cá. Não existe meio vencedor. Só tem um vencedor nessa parada. Ou nós estamos vencendo ou o mundo está nos vencendo. E eu preciso que cada um de nós pergunte para si mesmo. Dada a veracidade do nosso testemunho diário, o que nós temos a dizer sobre nós mesmos? Nós estamos vencendo o mundo? Ou o mundo está conseguindo exercer um poder tão grande sobre nós, que continuar crente está sendo muito penoso? Continuar servindo a Deus está custando assim um esforço, quase estamos suando gotas de sangue para não parar definitivamente de vir buscar o Senhor. O que está acontecendo com a nossa fé? Ela está vencendo, ela está sendo derrotada. Faça um diagnóstico nessa noite. Você acredita num Salvador bendito chamado Jesus Cristo? Você acredita que Ele te garante salvação eterna? E você confessa que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Então você precisa vencer o mundo.
Nós estamos vivendo dias nesse santo lugar, meus irmãos, aonde Deus tem descido no meio de nós. E não imagine você, que é para tentar te conquistar. Ele está vindo aqui tomar posse de um rebanho que é dele. Ele está vindo aqui para marcar a fogo e brasa o rebanho que pertence a ele. Não imagine você que cada pregação e que cada momento de oração seja uma coisa para nos deixar assim etéreos, fora de nós, em transe. Nós estamos sendo poderosamente visitados por Deus nesse lugar. E não é para nos distrair, e nem porque nós sejamos melhores do que qualquer outra congregação. É porque Deus está disposto a nos confiar coisas elevadas. Coisas elevadas que exigirão de nós um coração de servo nessa terra, um coração humilde nessa terra, e costas largas para aguentar chicote, porque é assim que o mundo trata aqueles que querem ser luz e sal nessa terra. É assim que a sociedade lida com gente que quer pureza e santidade na sua vida. Essa sociedade trata com desprezo, com humilhação, com injustiça e com perseguição quem quer andar direito, conforme os santos caminhos do Senhor. Então eu te pergunto de novo, tu é um salvo em Cristo Jesus? Tu ama a salvação que Deus te deu? Tu está vencendo o mundo? Você pode dizer isso de você mesmo? Você olha para a sua própria, o que passa na sua cabeça, porque o primeiro lugar onde a gente vence o mundo é aqui. O José só pôde resistir àquela tentação insistente, porque ele pensou na mente livre dele, e ele chegou a uma conclusão, ele pensou com a cabeça dele. Então ele decidiu com a cabeça dele. Como ele não foi pela cabeça daquela mulher, ele foi pelo que estava na cabeça dele, o corpo dele acompanhou o que estava na cabeça dele. E na cabeça dele ele falou, tu vem me fazer essa proposta e me pergunta, por que não? Pois eu lhe digo, porque eu pensei na tua proposta com a minha cabeça e não com a tua. E na minha cosmovisão, na minha visão de mundo, totalmente rendida à moralidade divina, eu te falo do que eu chamo isso que você está me propondo. Eu chamo isso de pecado. E pecado é o maior perigo nessa terra. Porque pecado interessa ao reino das trevas, porque ele abre brecha, ele dá território para o adversário na vida da gente. Porque o pecado, ele não apenas ilude nessa terra e traz consequências vergonhosas nessa terra, mas ele faz coisa pior, ele te condena a uma eternidade no inferno. Por que caminhos o mundo tem tentado nos convencer a nos afastar do nosso amado Jesus? Eu te digo uma coisa, eu não posso vencer o mundo por você. Você não pode vencer o mundo por mim. Eu não posso vencer o mundo pelos filhos que Deus me deu. Deus me deu 2 filhos, que eles são a coisa mais importante nessa terra, abaixo de Deus, para mim e para o meu marido. E nós nunca queríamos ver um dia em que eles estivessem afastados do caminho do Senhor. Eu falo com eles, às vezes eles acham que eu estou brincando, mas quando eu os recebi das mãos de Deus, ali linda na maternidade, eu orei e disse, Senhor, o Senhor me deu 2 filhos para que eles vivam nessa terra como homens de Deus. E se por acaso eles forem te envergonhar nessa terra um dia e abandonar os seus santos caminhos, eu quero que o Senhor mate eles, antes que isso aconteça. Eu falo para eles acham que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. Eu prefiro enterrar filho salvo do que ver eles aí, velho de cabecinha branca, mas desonrando meu Salvador, desrespeitando meu Salvador. Eu não admito isso, eu quero que eles amem Jesus, mas eu não posso decidir por eles. Eu oro assim, mas eu sei que não é assim que Deus age. Senão Deus matava todo crente que estava em vias de desviar, né? Eu não posso vencer o mundo por eles. Eles hoje têm uma idade que eu já tive um dia. E quando eu tive a idade deles, para a glória de Deus, eu amava tanto Jesus, que esse mundo não me enganou. Eu louvo a Deus, porque eu tive esse privilégio de viver com Jesus. Minha adolescência inteira, minha juventude inteira. Estou partindo para uma velhice longa, se Deus quiser. E vai ser ela todinha na presença de Jesus Cristo. Não existe, como alguns querem dizer, uma próxima vida e mais uma e mais uma. Mas se existisse, eu queria dar todas elas para Cristo. Porque, irmãos, Ele é um Senhor maravilhoso. Não existe ninguém melhor do que Ele para cuidar de nós nesse mundo. Não existe ninguém com mais sabedoria.
Não existe ninguém com mais lucidez, discernimento. Não existe ninguém com mais autoridade. Não existe ninguém com mais força. Não existe ninguém com mais poder. Só Ele é digno de nós dedicarmos a nossa vida para Ele. Então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa noite. Os irmãos da adoração vão vir cantar um louvor para nós encerrarmos. E eu preciso que você nesse momento feche os seus olhos e você reflita nessa pergunta que o Espírito de Deus faz para todos nós aqui nessa noite. Você está vencendo o mundo, meu irmão. Você está vencendo o mundo, minha irmã. Não importa a idade que você tenha, o mundo tenta te seduzir. Não importa se você é casado ou se é solteiro, seu estado civil não faz diferença. O mundo tem ferramentas para seduzir o casado e para seduzir o solteiro. Não importa se você é uma pessoa que tem bens ou é uma pessoa que vive de maneira precária financeiramente falando. O mundo tem instrumentos para tentar seduzir tanto um quanto o outro. O mundo é um lugar perigosíssimo. Mas você não está sozinho nesse mundo. O José acabou entendendo que o Egito era um lugar perigosíssimo, mas ele também percebeu que ele não estava sozinho lá. O Deus dele estava presente na vida dele. Vencer esse mundo é difícil se a gente for enfrentar ele sozinho, mas o que é nascido de Deus, tem Deus na sua alma, na sua mente, no seu coração. O embaixador do reino de Deus está na sua vida. Feche os seus olhos então. Comece a pensar, mas pensa mesmo, com muita seriedade. Você está vencendo o mundo, ou o mundo está enfraquecendo você, enfraquecendo sua fé, enfraquecendo sua convicção, enfraquecendo a sua decisão de viver para Cristo. Bem na prática, bem na realidade, quem está vencendo? É você ou é o mundo? Feche os seus olhos e ore. Peça ao Espírito Santo que te mostre, que te ilumine. Porque se você não quer que nenhum dos perigos desse mundo entre na sua casa, o pior deles são as filosofias mundanas, são os conceitos mundanos, são as coisas que liberam para o viver, que desagrada a Deus, que Deus reprova. Abre seu coração para o Senhor nesta noite e deixa o Espírito Santo te iluminar. E ore de maneira clara, de maneira objetiva. Ore, 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 ore. Peça graça, peça direção, peça iluminação do Espírito Santo, para você enxergar que estratégias esse mundo está usando para tentar tirar você da casa de Deus, da presença de Deus.